tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Falar a Quem Se Identificar. Meu nome é Letícia Branco, como em todo vídeo eu me apresento, para os novos e até mesmo para aqueles que já estão aqui, né, se familiarizando comigo. Bom, hoje, no vídeo de hoje, eu vim trazer um tema que a frase em si é nova para mim, porém a ideia dela é algo que eu deixei adormecido dentro de mim e até mesmo esquecido. Então, como vocês podem ver aí no título, o desejo não tem objeto. Não é uma frase minha, então ali salvo a licença poética, né, para usar ali da minha expressão e interpretação. Porém, é uma frase do psicanalista Lacan, onde ele reflete essa ideia filosófica e psicanalítica de que, eu tô lendo aqui um trechinho, né, pra eu também não falar nada ao Léo, né, de que o desejo é um movimento perpétuo, né, nascido de uma falta fundamental e nunca se realiza ou se esgota em um objeto específico, pois qualquer satisfação é apenas, aí essa parte que eu não tô entendendo que eu escrevi, né, enfim, gerando mais desejo, ou seja, ela é apenas ali algo momentâneo, que a gente cria um objeto do nosso desejo, mas ele não é um objeto final, pois esse objeto final não existe, então é algo perpétuo que sempre está em movimento. E aí, o que eu quero dizer com isso, e talvez o que Lacan quis dizer em algum momento, salvo minha interpretação, né, de que o desejo, nosso desejo, ele é inerente ao ser e ele é inato desde que nascemos. Ou seja, o desejo humano, ele já nasce com a gente. Então, desde que nascemos, temos o desejo, o primeiro desejo de chorar, porque, meu Deus, né? Pum, surgi em outro lugar ali. Estava me desenvolvendo dentro da barriga da minha mãe. Tem um monte de luz, pessoas, que é isso, um tapa na minha bunda pra eu chorar, né? Então, o desejo ali de se libertar de um grito interno vindo à vida. E o desejo depois da fome, do leite materno. E assim, né, sucessivamente, enquanto crescemos, vamos observando o mundo, sendo cuidados e ensinados e vamos desenvolvendo desejos biológicos, né, que já são assim, né, inatos do ser humano e desejos que vêm de exemplos, né, externos, ou seja, como sociedade a gente tende a imitar o próximo, né, para saber o caminho que estamos indo. Porque é como se você colocar um ser humano ali sozinho num ambiente sem vida, né, sem vida humana ou até mesmo sem vida animal. Eu de fato não sei como se desenvolveria, né, a questão do desejo, do desenvolvimento de evolução. Então a gente tem muito desejo inato e biológico do ser humano, quanto o desejo externo de cópia, né? E o que é de cópia? Não quer dizer que não somos seres únicos ou originais. Com certeza, cada um de nós tem a sua própria essência, né? Sua própria personalidade, enfim. Mas, por exemplo, quando criança, a gente começa a observar o mundo, começa a ver outras crianças, reconhecer como iguais, de certa forma. Então a gente vê as primeiros amiguinhos ali brincando no parquinho, a gente tem o desejo de ir lá brincar com eles. Depois, nos desenvolvendo na escola, temos o desejo de fazer amigos e logo após vemos nossos amigos determinando que querem seguir a carreira, estudo, e aí surge o nosso desejo particular, mas muitas vezes, né, seguido de algum exemplo, de alguém próximo, e aí vem o desejo de estudar para se formar em tal profissão, e aí vem também os desejos, né, amorosos, a gente vê os amigos, um amigo tal começou a namorar, ai, mas eu nem tenho vontade de namorar, e de repente surge essa vontade, tudo, enfim, todos os desejos do ser humano aí que vão se desenvolvendo ao longo da vida. E aí essa frase ela me pegou de uma maneira da qual eu pensei assim, caramba, eu me esqueci disso. Eu entrei num momento, numa fase de que o meu desejo tinha que ter um objeto. Ele tinha que ter um objeto concreto e palpável e ele tinha, né,
E essa é a questão. A maioria dos meus desejos passaram a ter um objeto palpável e sólido, do qual, se eu não o alcançasse, não teria propósito na vida. Ou se eu não o mantesse, meu desejo morrer. O que aconteceria com o meu desejo? Eu preciso saciar essa vontade, né? E aí que tá a questão. O fato do desejo ser, aliás, o desejo não ter um objeto e de que ele é perpétuo, quer dizer que, perdão, vocês estão vendo eu falando e fazendo assim, né? Eu pensei, não estou gravando até agora, 5 minutos, mas está gravando. Se vocês estão vendo essa besteirada aqui, tá gravando. Enfim. E isso é muito frustrante, porque gera uma obsessão. Criar um objeto concreto para o desejo gera uma obsessão da qual a gente nunca vai saciar. E quando parece que saciamos, ela aumenta, né? E aí que tá a questão. Por que aumenta? Porque o nosso desejo ele é inerente. Ele é inato ao ser. Então, se a gente se pegar fixo a imagens fixas, aliás, imagens fixas do que queremos e só aquilo pode ser o que vai nos satisfazer, trazer alegria, trazer felicidade na vida, bom, a frustração ela é grande. E eu não quero dizer que, vamos desejar ao Léo. Ou seja, o que... Ai, pelo amor de Deus, eu tenho que parar com essa mania de mexer no cabelo. Ó, prender as mãozinhas aqui embaixo. Enfim, a gente tem que parar com essa questão de... Não, perdão, eu estava falando que o desejo ele não é ao Léo, né? Então não é assim, tudo que vier é bom. Qualquer coisa que vier é bom. Tudo é bom. Então, se eu desejo ter uma carreira, qualquer coisa que vier dentro dessa carreira é bom. Se eu desejo estudar, qualquer coisa é bom. Se eu desejo alguém, uma questão romântica, qualquer um é bom. Não é sobre isso, né? Que qualquer um é bom. Mas é que o desejo não tendo um objeto nos permite continuar. Quando esse objeto não é mais alcançável, ou não está mais alcançável, ou já foi alcançado, nos permite continuar. Então o ser humano ele precisa de um motivo para continuar. Então ter o desejo dentro de si de continuar. Então, por exemplo, eu me formei na carreira que eu queria. Ótimo. Estudei anos, com desejo, gana para aquilo, me formei. Ótimo. Comecei a trabalhar nessa carreira. Ótimo. Vou exercer essa função pro resto da minha vida. Tudo bem também. E aí eu não evoluo dentro da profissão. Ou seja, eu não estudo para me aperfeiçoar mais, para desenvolver novas habilidades ou até mesmo melhorar dentro dela e fico estagnado. Porque eu tinha o objeto de conseguir essa carreira. Não funciona assim. Não quer dizer que eu vou ter que ficar sempre me esforçando, aperfeiçoando, nunca para. Não, mas encontra um motivo para sempre evoluir dentro daquilo que você já tem. Ou seja, também um relacionamento, que é uma coisa muito... É um foco bem grande nisso, na questão do desejo não ter objeto, porque muitas vezes a gente fica obcecado por uma ideia, por uma pessoa, por alguém que é o objeto concreto daquilo que a gente quer. Então, se eu desejo ser amada, é por aquela pessoa. Se eu desejo amar, é aquela pessoa. Se eu desejo ter isso, construir esse tipo de relação, é com essa pessoa. E tudo bem, isso é lindo, eu concordo. Se funcionar da maneira onde os dois estão dispostos, trabalham, fazem acontecer, ok. Mas e se não acontecer? E se acabar, ou se nunca acontecer, nunca começar? O desejo ele vai continuar. Porque o desejo não é sobre a pessoa. É sobre você querer amar, ser amada, construir uma relação, viver algo bom. E aí a gente tem que também entender a linha tênue, onde não é qualquer um que me serve porque eu só quero ser amada, eu quero amar, mas também não vou me prender a um único foco, se não for aquilo, eu nunca serei amada.
Então é entender que o desejo ele pode continuar independente do objeto. Então se o objeto ele tá ali, você alcançou ele. Então num relacionamento romântico, conquistei a pessoa que eu queria, fui conquistada pela pessoa que estou apaixonada, estou desenvolvendo essa relação amorosa com ela, estamos evoluindo. O que a gente vai fazer? Vamos parar aqui, tá ótimo. Já consegui? Não. Vamos nos esforçar, vamos trabalhar e vamos evoluir nessa relação. Então, você não tem o objeto de só ter conquistado a pessoa, você tem o objeto de cuidar dela pro resto da vida, de ser cuidada por ela, de construir família e tudo isso. E de repente, acabou, terminou. Eu ainda tenho esse desejo, enquanto ser humano, de estar com alguém numa relação. Então eu vou encontrar, de fato, no momento certo, alguém bom e desenvolver as questões do meu desejo, porque isso faz a gente continuar. Se eu tenho o desejo de ser amada e de ser cuidada e de amar e de cuidar, eu tenho que continuar. E se eu tenho o desejo de ter a minha casa um dia, preciso continuar trabalhando, estudando. Se eu tenho o desejo de construir família, eu preciso continuar. Eu não posso parar onde a frustração me encontrou e ficar obcecado pelaquela coisa que não acontece, ou estagnar quando eu alcancei ali o primeiro estágio, né? Que a gente pensa, quando a gente chega e a gente tem um vislumbre do que a gente quer, a gente pensa, vai ser desse jeito, jeito, jeito. Aí acontece. Não exatamente, talvez como a gente queria, mas acontece boa parte. E aí a gente se satisfaz. A gente sabe que não se satisfaz. Ser humano não tem uma coisa que o ser humano não tem, é estou satisfeito. Por exemplo, aí está um grande exemplo quando nós comemos. Estou satisfeito. Momentaneamente. A gente não está satisfeito para sempre. Que vontade de comer um bolo de chocolate hoje. Comi. Tô satisfeito, matei minha vontade. Essa vontade nunca mais vai voltar? Acho difícil. Em um momento eu vou ter vontade de comer bolo de chocolate de novo. Ou de repente de laranja, ou de repente de limão, mas eu vou ter vontade de desejo de novo. Entendeu? Então o ser humano ele nunca está satisfeito. Então como que a gente pode acreditar que um único objeto é o único jeito de ser feliz? O único jeito de caminhar? O único jeito de viver? Se a gente alcançar somente esse objeto, tá ótimo se alcançá-lo. Não. Não tá ótimo. Alcance, não alcance, continue com o desejo e alcance outro objeto. E vai ser assim, mesmo que nós nos frustremos e fiquemos obcecados por tais situações que não deram certo, ou enfim, em algum momento vai acontecer. A gente vai virar a chavinha, o desejo vai continuar ali dentro e a gente precisa suprir. Não tem como. Não tem essa, eu não quero nunca mais, eu não preciso, eu não... A gente vai ter sempre o desejo dentro da gente. Então, com isso eu quero dizer que vamos focar no desejo que a gente tem de evoluir, de crescer, de estudar, de ter carreira, de ter, né? Seja bens materiais, mas que não seja algo específico. Eu só vou ser feliz se um dia eu tiver uma Porsche na minha garagem. Você nunca vai ser feliz. Porque quando você tiver a Porsche, você vai querer um outro carro diferente, mais luxuoso, enfim. Porque você colocou ali uma coisa fixa. Então vamos trabalhar o desejo dentro da gente que sempre nos motivar a continuar. Então se hoje eu quero estudar, eu vou me motivar para isso. Se eu quero ter essa carreira, eu vou me motivar para isso. E vou continuar evoluindo dentro do estudo, da carreira, das relações, né? Para que as nossas relações sejam melhores, sejam mais saudáveis. Vamos parar de ter um objeto concreto de que eu quero essa pessoa e ela tem que ser assim pra mim desse jeito. Eu só vou ficar com esses amigos por perto se for assim desse meu jeito. Dá um tempo, se liga. Não vai acontecer assim. Temos que ser flexíveis, temos que entender que o desejo ele é algo que nos move e não nos trava.
Então, não alcançamos, descobrimos a rota do que move a gente, qual é o desejo e não o objeto. Ok? Se fez sentido, ótimo. Se não fez, busca fazer. Brincadeira. Mas enfim, é isso. Obrigada pela atenção de vocês hoje. E que encontre alguém que de repente precisava desse insight de alguma maneira. Um beijo e fiquem com Deus.